Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo, amém? Irmãos, quem vos cumprimenta, a sua irmã em Cristo, né? Cooperadora Alessandra, da cidade de Igarapava, São Paulo, amém? Eu estou aqui nesta manhã, né, para deixar um pequeno estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu gostaria de dar um ensinamento, né, para todos, e os irmãos que se interessarem, as irmãs, em aprender dentro da Palavra de Deus, né? Eu gostaria que vocês participassem desse estudo bíblico, desse ensinamento, amém? Se vocês quiserem deixar também as perguntas, vocês também podem deixar as perguntas dentro desse estudo, amém? Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma pequena oração para nós darmos início, amém? Os irmãos vão entrando aí, Deus abençoa. As irmãs, os irmãos, nossa irmã Val que está aí, Franciele, a nossa irmã Leila, Cristiane, Marcelo César, nossa irmã Kátia, Leila Maria, Sandra, nossa irmã Vanessa, né? Que bênção. Nosso irmão Daniel, Jennifer, Maria Pestana, Rosemar, Sônia, nossa irmã Kelly, Suelene, Regiane, Andréia, amém. Sanderley, Deus abençoe, irmã Laís, Benck, glória a Deus, que bênção, né? Patrícia, Maria de Fátima, Maricléia, Mauro Silva, Neia Fontana, Jardinélia, Célia, Gil, amém, Valdenora, nossa irmã Miriam Santos, Edinalva, Elaine, Selma, Deus abençoe vocês, amém? Nossa irmã Kátia, Meire, Maria Pestana, eu falei, né? Tiago, Deus abençoe vocês, amém, irmãos? Então vamos fazer uma pequena oração, amém? Você que quiser participar desse pequeno estudo da palavra do Senhor, amém? Pega aí a tua caneta, pega o teu caderno para você anotar os versículos, pega a tua Bíblia também, para você meditar na palavra juntamente comigo, amém? Faça como os crentes bereanos, né? Atos capítulo 17, versículo 11. Os crentes de Bereia, quando alguém estava pregando a santa palavra de Deus, quando alguém estava ministrando a palavra de Deus, os crentes de Bereia, eles pegavam a Bíblia e examinavam nas escrituras se realmente aquilo que o pregador estava pregando era bíblico, estava na Bíblia, tinha respaldo, tinha apoio na Sagrada Escritura, amém? E nós estamos vivendo um tempo difícil, meus irmãos, aonde nós não podemos apenas ficar ouvindo, mas nós temos que meditar, nós temos que examinar para ver se aquilo que está sendo pregado há respaldo bíblico. Nós estamos vivendo tempo onde está se cumprindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, muitos anticristos têm se levantado na terra. Amém? Nós temos que ser prudente como a serpente, diz a palavra de Deus. Simples como as pombas, mas prudente. Do outro lado, prudente como a serpente. Amém? Glória a Deus. Nós não podemos crer em todo espírito. Temos que fazer prova para ver se o espírito é de Deus, diz a palavra de Deus. Nós vemos que muitos falsos profetas têm se levantado, espíritos enganadores, a qual a Bíblia diz que faria tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Cuidado, porque o inimigo se levantou e ele está fazendo milagres na terra. Os espíritos enganadores estão curando, estão até levantando paralíticos da cadeira de roda, estão fazendo até fogo cair do céu. E se possível, a Bíblia diz, enganariam até os escolhidos de Deus. É uma época difícil que nós temos que buscar mais do que nunca o dom do discernimento de espíritos. É uma época em que você, mais do que nunca, você tem que meditar na palavra, examinar a palavra de Deus, porque os tempos são difíceis, irmãos. Amém? Os tempos são difíceis, Jesus está voltando. Agora há pouco eu recebi uma notícia que em 2 países está sendo proibida a liberdade religiosa. Irmão pedindo oração, pastor pedindo oração, porque os cultos estão sendo proibidos. Isso tudo Jesus está voltando. Esse dia eu estava alertando aqui na live, falei, irmãos,
Aproveita a oportunidade, porque muito em breve vão proibir a nossa liberdade de fazer cultos, até mesmo pela live, meus irmãos. Jesus está voltando, aproveita. Busque a Deus enquanto você pode achar. Invocar enquanto está perto, diz a palavra de Deus, em Isaías capítulo 55, versículo 6. Amém? Então vamos buscar, vamos aproveitar esta oportunidade para nós buscarmos a Deus e se enchermos de Deus, porque virá tempos trabalhosos, virá tempos difíceis, diz a palavra de Deus. Homens amantes de si mesmo, doutores, estão fazendo aí, meus irmãos, meu Deus, eles se reúnem para poder, meus irmãos, criar uma doutrina, uma Bíblia, só para eles. Então veja bem, se não está se cumprindo a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, grande Deus, abençoa nesta manhã este ensinamento da palavra do Senhor. Antes de tudo, nós estamos aqui para lhe pedir perdão pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas. Pai querido, pedimos também que o Senhor venha, Espírito Santo, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos, cada um, compreender, entender a Tua palavra e qual é a Tua vontade para a vida de cada um. Quebrando os corações, para que todos recebam o ensinamento do Senhor num coração boa terra e possam produzir fruto, 30, 60, 100, conforme está escrito, meu Deus, na Tua palavra, no livro de Mateus, capítulo 13, naquela parábola, Senhor, do semeador. Pai querido, abençoa agora todos que estão interessados em aprender de Ti, querem crescer não somente na graça, mas também no conhecimento da Tua palavra. Aqueles que não querem somente ter experiências, mas eles querem também ter o conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Então vamos lá, dar início ao nosso estudo da palavra do Senhor. Pega aí tua caneta, pega aí o teu caderno, papel, pega a tua Bíblia, porque para você acompanhar junto comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, o primeiro versículo que eu quero ler nesta manhã, primeiro versículo, é Gênesis, capítulo 2, ou melhor, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Você procura aí, meu irmão, na sua Bíblia, né? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Senhor. Gênesis capítulo 1. Coloca para mim aqui, alguém pode colocar aqui para mim os comentários. Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28. Eu quero falar sobre o casamento vezes divórcio. Amém? O casamento é monossomático, é monogâmico. Vamos dentro da palavra de Deus ver, amém, que realmente o Senhor quem instituiu o casamento, Deus, Criador dos céus e da terra, foi Ele quem instituiu o casamento. A família, instituição divina, amém, glórias a Deus, é monogâmico, quer dizer que eu só posso ter um parceiro, amém, quando eu digo monogâmico, eu estou dizendo que a irmã Alessandra não pode casar com dois homens, um homem não pode casar com duas mulheres, porque o casamento é monogâmico, é entre duas pessoas de sexos diferentes, amém? É monossomático, amém? A união de duas pessoas, é a soma de duas pessoas que se torna um só corpo, uma só carne. Olha aí, por isso que é monossomático, porque é uma só carne. Como se somasse duas pessoas, um mais um, em vez de se tornar dois, amém? Se torna um na matemática de Deus. Você entende isso? Na matemática de Deus, um mais um é um. Oh glória, uma só carne. Olha aí, na matemática de Deus é diferente. É que nem Pai, Filho e Espírito Santo. Na nossa matemática é 3, mas na matemática de Deus é um, meus irmãos. Um só Deus, oh glória. Olha que lindo. Olha como o nosso Deus, Ele é mistério, oh glória. Como a palavra de Deus diz, que 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. Vai entender a matemática de Deus, como esse Deus é tremendo. Eu só sei que Ele é tremendo, eu não sei explicar Deus.
Não se explica Deus, meus irmãos, amém? Eu só sei dizer que Ele é tremendo, oh glória, alabaço, declama, oh meu Deus, que coisa linda, né? Pai, Filho e Espírito Santo era para ser 3, mas é um só Deus. Nós, homem e mulher, casal, era para ser 2, é uma só carne para Deus, oh glória. Então vamos ler, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha aí, Deus criou, foi Deus criou o homem, criou a mulher, macho e fêmea, Deus os fez, amém? E Deus disse para o homem, Deus disse para a mulher: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, povoai a terra. Agora, se esse casamento fosse entre 2 homens, se esse casamento, esta união fosse entre 2 mulheres, eu te pergunto, como que essas 2 mulheres, como que esses 2 homens iriam se frutificar, se multiplicar e encher a terra? Como? Como, meus irmãos, que 2 pessoas do mesmo sexo iriam conseguir cumprir com o mandamento de Deus, com a palavra de Deus, frutificando, multiplicando-se e enchendo a terra? Porque 2 pessoas dentro da biologia, 2 pessoas do mesmo sexo não tem como reproduzir. Somente o macho com a fêmea com o macho tem como reproduzir. Agora imagina, tirando a palavra e colocando a biologia, 2 pessoas do mesmo sexo não teriam como reproduzir. Cada um tem o seu órgão reprodutor. A mulher tem o seu órgão reprodutor. A mulher tem o útero, os ovários. O homem, ele tem o seu sexo reprodutor, o seu aparelho reprodutor. Agora, como que 2 pessoas, sendo do mesmo sexo, iriam reproduzir, cumprir com a palavra de Deus? Não teria como. Olha como Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Nós não vemos nenhuma fraqueza em Deus, nenhuma falha em Deus. Deus é perfeito naquilo que Ele faz. E Ele fez o homem e a mulher e o homem, e ambos seriam uma só carne. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 24. Olha o que vai dizer, acompanha aí. Coloca aí para mim, meus irmãos, no comentário. Portanto, deixará o varão seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Olha aí, portanto, o homem, a mulher, quando fala varão, está se referindo também à mulher. Portanto, o homem, a mulher, deixará o pai, deixará a mãe, ambos se unirão e serão uma só carne. Olha que coisa linda, né? Aleluia! Muitas das vezes a gente pensa que o casamento é você continuar debaixo da barra da saia da tua mãe, né? Mas o casamento, olha o que o Senhor está dizendo: deixará o teu pai, deixará a tua mãe, e ambos serão uma só carne. Agora vocês vão construir a vida de vocês juntos. Não é lá debaixo da barra da saia da tua mãe. Não. Você agora vai deixar o teu pai, a tua mãe. Vocês 2 vão construir juntos a vida de vocês. Amém? Que coisa linda, né? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 31. Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 31. Vamos ver o que tem a dizer a Bíblia, né? A palavra de Deus vai dizer assim. 5:31, isso. Diz assim: por isso deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão 2 uma só carne. Grande é
este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Aí vou ler o versículo 33 também. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Olha que coisa linda, né? Olha Jesus falando através de Paulo. Paulo escreve para os Efésios e Paulo está falando acerca do casamento. Ele está repetindo as mesmas palavras que Jesus falou em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Que coisa linda, né, meus irmãos? Olha aí, Paulo, ele tinha a palavra de Deus atada na tábua do teu coração. E ele está explicando aqui a mesma palavra que Cristo falou. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, né, se unirão, serão uma só carne. Olha aí que coisa linda. E ele está dizendo que grande é esse mistério. Olha aí, a união, né? Meu Deus, que coisa linda, meus irmãos. É algo profundo, né? Não é apenas um contrato, como muita gente pensa, né? Tem gente que casa no contrato, só que não é válido. Perante Deus, contrato não é válido, né? Aquele casamento de contrato não é válido. Às vezes as pessoas pensam que casamento é apenas um contrato. Casamento não é apenas um contrato. Casamento é algo profundo, é algo de Deus. Essa união é algo profundo. Talvez você não entenda isso, não compreenda isso, mas a união de um homem com a mulher é algo profundo, essa união. Amém? Glória a Deus. E aqui está dizendo que a mulher deve reverenciar o teu esposo. O que quer dizer isso? Ela deve respeitar o teu marido. Amém? Enquanto que o homem deve amar a sua esposa em particular. Tem muita gente que faz, ama a sua esposa, meu Deus, na frente de todo mundo. Ele quer ficar agarrando, beijando na frente de todo mundo, no meio da rua. Ame a sua esposa em particular. Amém? Não precisa de você ficar mostrando para todo mundo, agarrando no meio da rua, beijando no meio da rua, né? Ame em particular a sua esposa. Amém? Na rua você deve dar um bom testemunho, né? Deve dar um bom testemunho, andar direitinho com a tua esposa, com carinho com ela, tratando ela com todo respeito, a mulher tratando o seu marido com respeito, mas não ficar, né, com aquela cena no meio da rua, para demonstrar para todo mundo que vocês dois estão juntos. Não precisa disso, né, meus irmãos? Você ficar agarrando no meio da rua, beijando perto de todo mundo. Ame em particular. Amém? Na rua, vocês dois têm que demonstrar o quê? Respeito um para com o outro, trata bem, né? Dá bom testemunho perante o teu próximo. Amém? Porque nós sabemos que o nosso testemunho é um dos maiores métodos para nós evangelizarmos. Amém? Sabia que tem muita gente de olho em você, de olho no teu testemunho? Você que é casado, tem muita gente se espelhando em você, olhando para você, o seu testemunho. Então, lembra de uma coisa, o teu testemunho é um dos maiores métodos para você evangelizar, para você ganhar almas para Cristo. Quantas pessoas olham para você e falam, nossa, que casal bonito, que casal unido, olha a forma que ela trata ele, que ele trata ela, com respeito, né? Olha aí que coisa linda, um sabe falar com o outro, meu Deus, que carinho que eles têm, né? O carinho só não é para ficar agarrando, beijando no meio da rua, não. Ame em particular, quer amar, vai amar em particular, né? A forma de você amar a tua esposa é em particular, não é em público, publicamente, começa a agarrar, beijar no meio da rua, não. Amém? Meu Deus. Agora vamos lá, meus irmãos. Eu quero que vocês acompanhem comigo Gênesis capítulo 20, versículo 3, a seguir. Gênesis capítulo 20, vamos lá, versículo 3 a seguir. Eu vou ler aqui, olha, eu vou deixar o versículo, vocês podem ler a partir do versículo 1 até o 18, mas eu vou ler aqui apenas alguns versículos, porque é bem grande, amém? Aí eu vou resumir a história para vocês, né? Eu vou ler aqui, primeiramente, o versículo 2, né? Diz assim: havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara.
Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que és morto por causa da mulher que tu tomaste, porque ela está casada com o marido. Olha aí. Agora nós vamos pular aqui. Deixa eu ver aqui. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim o meu reino, tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que fazendo, me deu sair errante da casa do meu pai. Eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar, onde viermos, dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos e deu a Abraão, e restituiu Sara, sua mulher. Olha aí, meus irmãos. Sabe o que aconteceu aqui? Depois você lê a história toda. Marca aí, né? Pega a caneta. Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao 18. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Abraão com Sara foram peregrinar em Gerar. Isso tudo por causa da fome. Por causa da fome, ele saía de um lugar e ia para outro, e assim, eles peregrinavam em determinados lugares por causa da fome. E a Bíblia diz que aí Abraão, ele pensou assim no teu pensamento: certamente nessa cidade não existem pessoas que tenham o temor a Deus. E uma pessoa sem temor a Deus, ela está preparada para o pecado, para cometer delitos, para fazer tudo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. A pessoa pode até me matar, por amor de Sara. Ver essa mulher tão bonita aqui do meu lado, pode até me matar por causa dela. Certamente uma pessoa que não tem o temor a Deus no seu coração pode fazer isso. Agora, se tivesse pessoas cheias de temor, não ia matar. Amém? Mas ele pensou: não sei não, essa cidade aqui está com cara de que as pessoas não temem a Deus. E aí, por causa disso, do medo, né, de alguém matá-lo por amor de Sara, ele combina com ela: Sara, se alguém perguntar para você o que você é minha, você vai dizer que é minha irmã. Na verdade, eles eram irmãos por parte de pai, não por parte de mãe. Por parte de pai, eles eram irmãos. E aí ele falou assim: você fala que você é minha irmã. E realmente aconteceu isso. O rei Abimeleque botou os olhos na Sara, viu aquela mulher formosa, e ele desejou ela como esposa. E aí perguntou: você é casada? Não, esse homem aqui é meu irmão, né? Nós somos irmãos. E aí o que aconteceu? Ele tomou Sara, levou Sara para o teu palácio, levou Sara como a sua esposa, meus irmãos. Só que Sara era casada com Abraão. E veja bem, quer dizer que então Abimeleque, tomando Sara como esposa, ele estava em ato de adultério. Ele tinha cometido o ato de adultério, porém ele ainda não havia entrado a ela. Deus não permitiu, mas só por ela estar debaixo do teu teto, como a sua esposa, porque ele havia a tomado, Deus cerrou a madre de todas as mulheres do reino, e elas não geravam filhos por causa que era consequência do pecado de Abimeleque por ter tomado Sara, que era casada. Veja bem, que o assunto é sério. Aí, de repente, Deus em sonhos, em revelação em sonhos, ele visita Abimeleque e ele fala com o rei Abimeleque. Ele diz: olha, você é morto por causa da mulher que você tomou como a tua esposa, porque esta mulher que você tomou, ela tem marido, ela é casada. Irmãos, Abimeleque ficou totalmente desesperado. Que isso? Eu vou morrer? Mas eu sou uma pessoa inocente, eu não sabia. Aí entra a questão das pessoas que dizem: olha, foi quando eu não sabia, eu fui inocente,
né? Eu não sabia que não podia casar a segunda vez, eu não sabia que não podia divorciar e casar de novo, eu não sabia que o sexo fora do casamento, que ter outra pessoa, um relacionamento extraconjugal, que era pecado. Olha só, meus irmãos, ele era inocente e Deus disse: tu és morto por causa da mulher que tu tomaste. Irmãos, pecado é pecado, meus irmãos. Mesmo a pessoa não sabendo o que é pecado, pecado é pecado. Amém? E aí de repente, meus irmãos, naquele momento, Deus falou para Abimeleque, quando ele disse: eu sou inocente, Senhor, eu não sabia. Aí o Senhor falou: olha, se você não quiser sofrer a consequência do pecado, restitua Sara para o teu marido. Irmãos, Abimeleque restituiu na mesma hora, mandou chamar Abraão e falou: o que você fez? Quase que eu sou morto, porque você ocultou a verdade, você não disse que ela era tua esposa, quase que eu morro por tua causa, quase que Deus me mata, quase que eu sofro a ira de Deus sobre a minha vida por causa de você, porque você não me avisou que ela era tua esposa. Aí Abraão explicou: não, é porque eu tive medo, né? Eu achei que vocês não tinham temor de Deus no coração, e na verdade ela é a minha irmã por parte de pai, só que eu ocultei a verdade porque eu tive medo de vocês me matar por amor da minha esposa. Aí o que ele fez? Abimeleque devolveu Sara, restituiu Sara para o seu verdadeiro marido, que era Abraão. Aqui não estava na época da lei, lembrando que aqui não estava na época da lei ainda, meus irmãos. Amém? Então olha só, meus irmãos, isso daqui é para você entender lá na frente, como Jesus falou em Mateus 19, quando os fariseus chegam para ele e perguntam acerca do divórcio. Jesus fala: a princípio não foi assim. Eu fiz o homem para a mulher para o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só, meus irmãos, a princípio não foi assim. Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, porque a princípio não foi assim. Na lei de Deus nunca foi assim. Amém? Que a mulher pode arrumar outro marido, que o marido pode arrumar outra esposa, se ele estiver insatisfeito com a sua primeira esposa, se ela estiver insatisfeita com o seu primeiro marido. Não existe isso na lei de Deus, que você pode divorciar por insatisfação e casar de novo. Amém? Constituir um segundo casamento, na lei de Deus não é assim, nunca foi assim, a princípio não foi assim. Olha só, meus irmãos, que palavra linda, né? Agora nós vamos ler Malaquias capítulo 2, versículo 16. Eu quero que você abra aí. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Vamos ver o que vai dizer a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz assim: porque o Senhor Deus de Israel, olha o que está dizendo, diz que aborrece o repúdio, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai em vosso espírito e não sejais desleais. O Senhor está dizendo, aborrecer quer dizer odiar. Aborrecer quer dizer odiar. Deus está dizendo que Ele odeia o repúdio, o divórcio. Malaquias 2,16. Deus odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. Amém? Agora vamos para o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 32. Glória a Deus. Olha o que vai dizer a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim. Eu já vou ler a partir do versículo 28, né? Eu, porém, ou melhor, do 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás o adultério.
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Da mesma forma, o homem também, a mulher também. Quando falo homem, sempre você encaixa a mulher junto, tá bom? Porque aqui serve para a mulher também. A mulher que botar o olho no homem também, né? E cobiçar aquele homem, ela também está cometendo adultério pela palavra de Deus. Então veja bem o que está dizendo aqui. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranque e atira para longe de ti, pois é melhor que você perca um dos membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Amém? Mas não é no sentido literal, que você vai arrancar o olho e vai jogar o olho fora. É no sentido espiritual. Amém? Então, no sentido espiritual, corta o mal pela raiz. Tá? Aqui no versículo 31, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. É o que está dizendo aqui, ó. Também o que foi dito na lei de Moisés. Jesus está lembrando do que foi dito na lei. Olha o que ele está dizendo, que foi dito na lei. Ele está dizendo, lá na lei de Moisés foi dito o quê? O que foi falado lá? Qualquer que deixar a tua mulher, dê carta de desquite. Isso na lei de Moisés. Agora ele vai dizer, Jesus está dizendo, eu, Jesus. Porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, olha aí, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, com a divorciada, comete adultério. Amém? Então, olha, está muito bem explicado. Jesus está dizendo assim, ó, na lei, as pessoas, na lei de Moisés dizia, né, qualquer que deixar a sua mulher, dê carta de desquite para ela. Era assim na lei de Moisés. Moisés foi quem permitiu o divórcio, não foi Deus. Não, Deus não permitiu, foi Moisés, por causa da dureza do coração do povo. Moisés permitiu o divórcio. Amém? Mas aqui, meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, no 32, Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, da infidelidade conjugal, é isso que Jesus está dizendo, faz que ela cometa adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. E vice-versa, quem casar com o divorciado também comete adultério. Porque quando fala o homem, está falando a mulher, mulher está falando o homem. Amém? Então Jesus está dizendo, né? Quem divorciar, quem repudiar, a não ser por causa da prostituição, da infidelidade conjugal, meu Deus, faz que a pessoa cometa adultério. Amém? E quem casar com o divorciado, com a divorciada, comete adultério. Então, olha, para você está entendendo, né? Tem gente que fala assim, qualquer coisinha, vou me separar. Qualquer coisinha, vou me divorciar. Não aguento mais ver a cara dela. Eu não aguento mais ver a cara dele. Vamos nos divorciar. Deus não concorda, né? Ele está dizendo a não ser por causa da infidelidade conjugal. Ele não está dizendo, se ela é feia, se ela engordou, se ela ficou feia, se ele ficou feio, o cabelo embranqueou, aí você pode divorciar, você pode separar. Não, Jesus não está dizendo que você pode separar. Porque minha esposa tá brigando comigo todo dia ela me fala uma palavra que eu não gosto, então nós vamos nos divorciar. Ele está bebendo cachaça, eu vou divorciar dele. Então esses motivos, meus irmãos, olha aí, a palavra do Senhor não está dizendo que você pode divorciar porque teu marido está bebendo, porque tua esposa ela tá brigando com você todo dia, falando palavra que você não gosta, e você vai divorciar por causa disso. Nós temos que orar, joelho dobrado na presença de Deus e boca no pó, clamar ao Senhor pelo teu casamento, pedir a Deus que Ele restaure o teu casamento, que Ele dê a harmonia, que Ele coloque a paz dentro da sua casa. Feliz é o varão, é a mulher que teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor. O segredo para você ter um lar abençoado é Salmo 128, é você temer a Deus e você andar no caminho do Senhor. Como que você quer ter um lar abençoado? Vocês dois querem ser uma bênção, se ninguém quer andar no caminho do Senhor. Os dois só querem balada,
só quer churrascada, só quer cervejada, você só quer ir para as coisas do mundo, só quer praia, os dois não querem saber de Deus, os dois não querem saber de igreja, aí que é um lar abençoado. Como que o seu lar vai ser abençoado se não existe temor no coração de vocês e se vocês não querem andar na presença de Deus, no caminho do Senhor? Não tem como ser uma bênção, meus irmãos, não tem. Infelizmente, a pessoa que quer ter um lar abençoado por Deus, não tem como ele ter, se ele não andar no caminho do Senhor, se ele não tiver o temor de Deus no seu coração. Não adianta o teu casamento, você querer prosperar, você querer ser feliz, porque o que dá felicidade pra gente não é o dinheiro, não é o seu carro, não é sua casa, não é sua esposa e nem o seu esposo, é Jesus Cristo. Quem dá a verdadeira felicidade para o homem, para a mulher, para o casal. E se nesse lar está faltando Jesus, está faltando Bíblia, palavra de Deus, vocês não vão conseguir ser felizes. E outra coisa, quando você não casa para ser feliz, você casa para fazer aquela pessoa que está do seu lado, que vai ser a tua companheira, ela feliz. Agora, se você casou para ser feliz, está errado. Você casou para fazer alguém feliz e não para ser feliz. Amém? É isso aí, né? Agora vamos ler Mateus 19. Acerca do divórcio, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Isso, acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo, olha aí, os fariseus estavam testando a Jesus. É lícito ao homem, olha a pergunta deles, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea? Lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 18 lá, 17? Ele fez macho e fêmea e diz, portanto deixará o homem, aí você lembra agora de Gênesis 2, 24, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Por isso que o casamento é monossomático. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está dizendo, é Jesus quem está dizendo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem pode separar o casal é somente a morte. Amém? A não ser aquela questão ali que ele disse, né? Mateus 5,32. Então veja bem, meus irmãos, mas aonde há perdão, há cura. Guarde essa palavra, aonde há perdão, há cura. Você guardou essa palavra? Aonde há perdão, há cura. Coloca aí para mim nos comentários. Aonde há perdão, há cura. 3 coisinhas que podem salvar um casamento. Quando você diz, eu errei, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. Essas 3 palavras podem salvar um casamento. Sabia disso? Você errou, chegar para a pessoa, para a tua companheira, para o teu companheiro e dizer para ela e dizer para ele, eu errei. Reconhecer que você errou, eu errei. Verdadeiramente eu errei. Eu sou errado. Eu sou culpado. Eu pequei contra você, minha esposa. Eu pequei contra você, meu esposo. Me perdoe. Me perdoe. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais praticar isso. Eu não vou mais te trair. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Coloque aí no comentário 3 palavras que podem salvar o teu casamento. Eu errei. Me perdoe. Eu não vou fazer mais isso. Coloque aí para mim, meus irmãos. Eu errei. 3 palavras que podem salvar um casamento. Você está anotando aí? Reconhecer o teu erro. Eu errei.
me perdoe, eu não vou fazer mais isso. Aleluia. São as 3 palavras que podem salvar um casamento. Ah, mas eu não perdoo ele. Olha, não adianta. Às vezes tem pessoa que divorcia por causa da infidelidade conjugal e continua com aquela mágoa no coração. Como que você vai ser salvo com mágoa? Como que você vai morar no céu com o coração cheio de mágoa? Você não perdoou. Você não perdoou aquela pessoa, né? Então tem que haver um perdão. Amém? Tem que perdoar. Lá dentro você não pode guardar mágoa. Amém, meus irmãos? É muito sério esse negócio. É isso mesmo, a Cristiane Gomes, eu errei, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Isso pode salvar um casamento, essas 3 palavrinhas. Aí veja bem o que vai dizer aqui, ó. Os fariseus, depois que Jesus disse essa palavra, o que Deus ajuntou, não separe o homem, disseram-lhes eles, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Por quê? Olha eles interrogando Jesus. Se é desse jeito que o senhor está falando aí, que Deus ajuntou, o homem não pode separar, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Agora eu pergunto para vocês, quem é maior, Deus ou Moisés? Quem é maior, gente? Deus ou Moisés? Deus ou Moisés? Olha para você que não perdoa. Deus perdoa todo mundo. E ele disse, perdoai 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Se você não perdoa, aí você vai orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, me perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os devedores. Mentira, você está mentindo para Deus. Você não perdoa e está pedindo perdão para Deus. Quem somos nós para negar o perdão? Bom, desculpa, eu cortei e vim para esse assunto do perdão. Mas voltando aqui, quem que é maior, Deus ou Moisés? Moisés ou Deus? Deus está dizendo, o que eu ajuntei o homem não pode separar, só a morte que pode separar, o homem não pode. Aí eles pegam e falam assim, mas então por que Moisés permitiu dar tal da carta do divórcio, do disquete? Por que ele permitiu? Se na lei de Deus aí, se a princípio não foi assim, o Senhor falou que não pode separar, por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Eles estão questionando Deus, Jesus. Aí Jesus está dizendo, eu vos digo, peraí meus irmãos, que eu pulei aqui, disse-lhes ele, Moisés, por causa, olha a resposta de Jesus, olha aí, resposta de Jesus para os fariseus que estavam questionando a Jesus. Olha o que ele vai dizer, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar, divorciar da sua mulher. Mas a princípio não foi assim. Nunca foi desse jeito. Na lei de Deus não é assim. Moisés permitiu por causa do coração que é duro de vocês. Agora vamos lá em Ezequiel 36, 26. Abre a sua Bíblia comigo aí, meus irmãos. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Olha o que vai dizer agora. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, olha aí, da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e que os ordenei, e os observeis. Olha aí, meus irmãos, olha aí, o que está dizendo aqui, ó? Darei um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito, tirarei esse coração de pedra, esse coração duro aí, porque crente de coração duro não vai entrar no céu. Eu vou tirar esse coração duro, esse coração de pedra, vou colocar um coração de carne, e quando vocês receberem esse coração de carne, olha o que vai acontecer.
vocês vão receber o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo não entra em coração duro de pedra, ele só entra em coração, amém? Coração de carne, coração quebrantado. O Espírito Santo só entra em coração de carne, coração quebrantado. Em coração duro, o Espírito Santo de Deus não tem como entrar. Aí, Espírito Santo, eu vos darei o Espírito Santo, e através disso eu vou fazer vocês andarem conforme a minha palavra. Depois que vocês receberem um coração de carne, que não tiver mais esse coração duro, porque o coração duro, ele impede da pessoa praticar a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus, andar conforme a palavra de Deus. Por que muita gente não anda de acordo com a palavra de Deus? Não quer andar, não aceita, não recebe o ensinamento de Cristo, porque o seu coração é duro, é de pedra, é um coração não convertido a Cristo. Agora, quando você tem um coração de carne quebrantado, cheio do Espírito Santo, você tem um coração disposto a obedecer a palavra de Deus. Você consegue obedecer, observar os mandamentos de Deus, praticar os mandamentos de Deus. Olha aí, meus irmãos. Aí, agora você me responde. O crente de coração duro vai entrar no céu? Pessoa de coração duro. Sabe o que é dureza de coração? Incapacidade de perdoar. A pessoa não é capaz de perdoar a outra. E uma pessoa que não é capaz de perdoar a outra vai entrar no céu? Você não é capaz de perdoar. Você não perdoa. Você não esquece o que aconteceu. E aí? Você está magoada. Você está com raiva da pessoa. Você não está querendo nem olhar na cara da pessoa. E aí, meu irmão, como que nós vamos entrar no céu com o nosso coração endurecido que nem uma pedra? Como que fica o negócio, hein? Será que Deus vai receber os coração duro lá no céu? Ou só os coração transformado? Aquele que tem o coração transformado. Só vai entrar no céu quem tem o seu coração transformado. Crente de coração duro, cheio de raiva, rancor, cheio de mágoa, não tem passaporte, não tem como você entrar no céu, né? Tem que buscar Jesus, a transformação, a metanoia para a sua vida, para você entrar no céu. Amém? Então aí, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, Jesus está dizendo, a mesma palavra que ele falou em Mateus 5,32, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, preste atenção. Tem gente aí divorciando porque a mulher é feia, porque o marido é feio, é barrigudo, tá careca. Tem gente divorciando porque brigou, porque as contas tá muita para pagar, porque nós não tá dando certo, nós tá tendo atrito, vamos divorciar. Tem gente divorciando por tantos motivos, por tantas coisas. Porque o meu amor esfriou, não tô amando mais ele, eu não tô sentindo mais nada por ela, vamos divorciar. Jesus está dizendo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da infidelidade conjugal, da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. Você divorcia e casa com outra, né? Comete adultério. Está dizendo Jesus. Amém? E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos. Olha o que os discípulos vai dizer, mediante a porta estreita. Se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Meu Deus, Deus me livre, acho que eu não vou casar não. Amém? Os apóstolos olhou um para a cara do outro, olhou para Jesus, misericórdia. Não casar não, o negócio é feio. Se é desse jeito aí, Jesus, é melhor nem casar. Jesus amado. Amém? Olha os apóstolos aí dizendo, né? Aí ele, porém, lhe respondeu e disse, nem todos, como a fé não é de todos, Jesus disse, nem todos podem receber esse ensinamento, essa palavra que eu estou dando aqui. Nem todos vão receber. Vai ter pessoa que vai pregar outra coisa, vai ensinar outra coisa, não vai aceitar essa palavra. Ele vai criar uma Bíblia até segundo o seu bel prazer, né?
Porque ele não vai querer seguir o que eu estou falando, ele vai querer seguir o que ele quer seguir, ele vai querer servir a Deus do jeito dele. Ele quer casar de novo, ele vai ele vai fazer o ensinamento para ele poder, né, justificar o erro dele. Nem todos podem receber essa palavra, esse ensinamento que eu estou dando aqui. O mundo hoje está corrompido, está depravado, as pessoas estão vivendo em dissolução. Dissolução engloba tudo quanto é tipo de pecado. A pessoa não quer viver a vontade de Deus. Ela quer casar de novo, ela quer, não gostei dessa, eu vou casar. Vamos casar, se não der certo, nós larga, separa e casa de novo. O mundo está assim. Família perdeu o valor, está que nem copo descartável. Amém? Então o mundo que nós estamos vivendo está difícil, por isso que a gente vê, o povo está criando bíblias e bíblias, né, segundo o jeito que eles querem andar. Estão tirando da palavra, estão acrescentando a palavra, estão pregando o evangelho do jeito que eles querem. Mas o evangelho genuíno está aqui, está muito bem explicado. Jesus falou, nem todos podem receber essa palavra, esse ensinamento, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos, que assim nasceram do ventre da mãe. Teve gente que já nasceu, né, com aquele dom de não querer casar. Consegue se conter, né? Não quer nem saber de mulher. E tem mulher que não quer nem saber de homem, já tem aquele dom. Já nasceu eunuco desde o ventre da mãe. Como se ele tivesse castrado, né? Não tem esse desejo, não quer saber de mulher, mulher não quer saber de homem. Já tem aquele dom, já nasceu assim desde o ventre da mãe. E aqui também diz assim, que há eunucos que foram castrados pelos homens, que nem os eunucos eram castrados para tomar conta dos haréns dos reis, das mulheres do rei, né? Então, porque você imagina um homem no meio daquele tanto de mulherada, se ele não fosse castrado, né, irmão? Ele ia engravidar todas as mulheres do rei, ele ia entrar todas as mulheres do rei, ele ia aproveitar, ele ia fazer festa no meio daquela mulherada toda. Mas aí por isso que eles eram castrados para poder tomar conta das mulheres dos reis. E aqui diz também que há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino de Deus. Tá vendo? Teve eunuco que eles mesmos se castraram por causa do reino de Deus. Amém? Quem pode receber isso, Jesus está dizendo que receba. Agora, se você não quer receber, fazer o quê? Se você não quer aceitar o mandamento de Deus, o que Jesus falou, quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu não sou ninguém para mudar teu coração. Só o Espírito Santo é que pode te convencer que o adultério é pecado. Amém? Que o divórcio, que a separação, a não ser por causa da infidelidade conjugal, é pecado. Casar de novo, contrair segundo casamento é pecado. É só o Espírito Santo de Deus que pode te convencer que isso é pecado. Que segundo casamento, estando o teu primeiro marido, a primeira esposa que você casou no papel, que recebeu a certidão averbada, e você casa de novo, estando ele vivo, ela viva, só o Espírito Santo que pode convencer que isso é pecado. Amém? Que divorciar, né? Ah, porque ela é feia, porque ele é feio, ah, porque eu não estou gostando mais dele, o amor esfriou, né? É pecado. Amém? Então tá aí, né? Agora vamos lá para Marcos 10. Marcos 10. É muita coisa, meus irmãos, acho que não vai dar tempo, não. O Marcos 10 é a repetição da mesma palavra que falou em Mateus 19, vai repetir em Marcos e vai repetir em Lucas 16, 18, né? Então, olha, Marcos 10 e Lucas 16, 18. Eu vou ler só aqui o complemento, eu vou ler o versículo 11 e 12, porque é a mesma coisa, tá bom? No versículo 11 e 12... olha só, em casa, no versículo 10, em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo, dizendo, ou melhor, acerca disso, do assunto lá. E ele disse, qualquer que deixar a sua mulher, Jesus repetiu quando chegou em casa. Sabe por quê? Os discípulos estavam assistindo tudo, prestando atenção em tudo. Quando chegou lá em casa, Marcos está dizendo que os discípulos foram interrogar Jesus, acerca do assunto que foi tratado com os fariseus. Aí Jesus pegou e explicou de novo. Ele diz assim, ó, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outro, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, comete adultério. Foi o que Jesus respondeu. Ele deixou bem claro para os discípulos. Vocês estão perguntando, querendo saber a respeito do assunto que eu falei com os fariseus? É isso aqui, ó. Ele resumiu. Ele falou, ó, se a mulher deixar o marido, adultério. E se o marido deixar a esposa e casar com outra, vice-versa,
eles vão estar em adultério. Deixou, separou e casou de novo, contraiu o segundo casamento, está em adultério. Adultera contra a pessoa, contra o seu cônjuge, contra a sua esposa, está em adultério. E em 1 Coríntios 6,10 a Bíblia vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Só vão herdar se arrepender, se sair do pecado de adultério. Amém? Vamos lá para vocês verem. 1 Coríntios 6,10. Abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 6,10. 1 Coríntios 6,10. Olha o que vai dizer. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha aí. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então está dizendo, irmãos. Jesus, quem está dizendo aqui, usando a vida de Paulo aos Coríntios. Nem os adúlteros. Ah, irmã, mas foi Paulo quem falou. Aí você pega Êxodo capítulo 20, os mandamentos de Deus, vai estar escrito lá assim, ó, não cometerás adultério. Se você pegar Marcos 10, naquela passagem do mancebo rico, o que Jesus falou para ele? Quando ele perguntou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Não adulterarás. Jesus falou desse jeito para ele. Amém? Não adulterarás. Então, o próprio Jesus falou que não pode cometer o adultério. E aí Paulo repete o mesmo ensinamento que Cristo deu lá no Antigo Testamento a respeito do adultério, que não pode adulterar. Paulo repete em 1 Coríntios 6,10. Amém? Ele vai dizer que todos aqueles que são adúlteros, que estão no pecado de adultério, não vão herdar o reino de Deus. Amém? Irmã, mas eu estou em ato de adultério. Eu estou traindo a minha esposa, eu estou traindo o meu marido. Eu casei segundo casamento, estando o meu marido, primeiro que eu casei no papel, ele está vivo. A minha esposa está viva, que eu casei no papel, primeiro casamento. Amém? E eu estou em adultério. E agora? A Bíblia diz, vai, não peques mais. Ele não leva em conta, Atos 17:30. Ele não leva em conta os tempos da sua ignorância. Ele manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Se arrepender é você deixar a prática do pecado. Se arrependa, aceita Jesus, arrepende do seu pecado e vai, não peques mais. Amém? Deixa o pecado, né? Agora eu quero que você abra aí em Lucas 16:18. Lucas 16:18, peraí. Lucas 16:18. Olha o que vai dizer. Lucas 16:18. Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Está dizendo tudo, é a repetição do Marcos 10 e do Mateus 19 e do Mateus 5:32. É a mesma palavra, meus irmãos. Amém? Que foi pregada lá. Então está muito claro, né? Essa palavra aqui, Lucas 16:18, é a palavra que Jesus, quando chegou em casa, ele explicou para os discípulos. Ele resumiu o texto que ele estava pregando para os fariseus. Quando chegou em casa, ele falou abertamente, resumidamente, ele falou para os discípulos, olha, é o seguinte, o que eu expliquei lá para os fariseus é isso. O marido que deixa a esposa e casa com outra, adultera. Ele comete adultério contra ela. E a mulher que deixar o marido e casar com outro, pronto, ele comete adultério. É isso que eu falei lá. É isso que eu preguei para os fariseus. Eu não sei se eles entenderam exatamente. Nem sei se eles receberam, talvez, aquela palavra de Jesus. Mas Jesus pregou a verdade. Jesus explicou bem explicado. Amém? Para os fariseus, que eram homens duros de coração. O coração não era convertido, o coração estava longe de Deus. Em todas as passagens bíblicas, você pode ver que eles estavam convertidos por fora, mas o coração estava longe de Deus. Eles eram limpos por fora, mas sujo, podre por dentro. O coração estava longe de Deus. Honrava Deus, cantava hinos para Deus com os lábios, com a boca, mas o coração estava longe de Deus.
Entendeu? Por isso que a pessoa, quando está com o coração longe de Deus, duro, é difícil ele receber esse ensinamento. Você pode pregar, falar. Pessoa que está com o coração duro, irmãos, meu Deus, é difícil dela receber esse ensinamento. Amém? Que nem os fariseus. Mas aí Jesus resume, gente, quando chega em casa, Jesus resumiu, gente, é o seguinte, é isso e pronto, acabou. Não tem esse negócio, ele é feio, vou divorciar, vou casar de novo. Não tem esse negócio, gente. É até que a morte o separe o casamento. Amém? Você casou, não foi para ser feliz, foi para fazer a pessoa feliz. E você casou, você sabia que o cabelo dela ia ficar branco, o cabelo dele ele ia ficar careca, você sabia que ele ia engordar, que ele ia dar ruga, mais cedo ou mais tarde ia aparecer as rugas, o seu corpo ia mudar com a vinda dos filhos ao mundo. Você sabia que ela não ia ficar esse corpo de violão para a vida inteira, esse rostinho de boneca, de jovenzinha? A pessoa muda. A formosura passa. A beleza passa. Tudo isso é vaidade e é enganosa a formosura. Amém? Meu Deus. Tudo isso passa, a formosura passa, mas a mulher que tem o Senhor, esta será louvada, diz a palavra de Deus. Importante é ter temor no coração, né? Glória a Deus. Vamos ler aqui, Marcos 6, versículo 14 ao 29. A morte de João Batista. Não desespera não, meus irmãos. Quem está vivendo em adultério, né, pede força para Deus, que Deus vai te ajudar aí. Amém? Vamos lá, morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João, encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe. Olha só, a mulher era mulher de Herodes, mas você pode ver que a Bíblia diz mulher de Filipe, porque ela não era mulher, esposa verdadeira de Herodes. Olha só, por causa de Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Amém? Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. Olha a fúria de Satanás contra a vida de João Batista, porque ele estava pregando sobre o adultério para o rei Herodes. O rei Herodes casou com a Herodias. A Herodias era mulher do seu irmão Filipe. E ele estava com a mulher do seu irmão. Amém? Olha aí. E aí chega João, sem nenhum medo, ele não teme o homem, o que o homem possa lhe fazer, ele teme a Deus. Ele carrega o temor a Deus, compromisso com a palavra, com Deus. Ele está pronto, disposto a realizar a obra de Deus, custe o que custar, passe o que passar. Ele não tem medo de pregar a verdade, tem medo de perder a cabeça. Ele sabe que se ele perder a cabeça, ele vai morar no céu com Jesus. Aí ele chega e diz para Herodes, né? Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Olha aí o que ele está dizendo. Não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Ela é casada, filho. Ela é casada, filho. Entenda isso. Ela é casada. Amém? É casada, gente. Você não pode pegar a mulher do teu irmão. Tem gente que nasce pobre e quer ficar rico roubando banco. Já viu o ditado, né? Tem gente que nasce pobre e ele quer ficar rico roubando banco, dinheiro dos outros. Amém? Olha a situação. E a Bíblia diz que Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. A Herodias criou uma raiva de João Batista que ela não podia nem ver ele na frente. Amém? Porque foi falar para Herodes que não podia casar com ela, não podia ficar com ela, que era adultério. Aí a mulher ficou brava demais, vou matar esse profeta. Ai, se eu puder pegar ele, eu vou cortar a cabeça dele fora. E ela conseguiu, né? Mais tarde, pediu a cabeça dele, mas João Batista cumpriu a palavra de Deus, o seu ministério, a sua missão que ele tinha para cumprir aqui, ele cumpriu, meus irmãos. Mesmo que ele perdeu a sua cabeça, mas ele não perdeu
a sua alma. Amém? Ele não perdeu a sua alma. Isso que é importante, né? Não perder a alma. Pode perder a vida, pode perder a cabeça, pode perder o braço, pode perder a perna, não pode perder a sua alma, né? Meu Deus. Agora vamos lá para João capítulo 4. Quantas pessoas que falam que não tem na Bíblia, né? Não, a Bíblia não tem não existe isso não. Mas a Bíblia fala claramente, meus irmãos. João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana, né? Eu vou ler aqui, eu não vou ler tudo porque depois você lê aí, tá bom? João capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 16, tá bom? Diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Olha só. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha o que Jesus está dizendo. Amém? A mulher está lá. Vivia uma vida promíscua. Era um marido hoje, outra manhã. Um marido hoje, outra manhã. Olha a vida que ela levava, meus irmãos. Aí, de repente, essa mulher não era feliz. Porque ela estava buscando a felicidade no homem. Mas quem dá a verdadeira felicidade é Deus. Tá vendo? Então você que casou para ser feliz, você não consegue nunca ser feliz. Nossa felicidade está em Jesus e a gente casou para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Aí veja bem, esta mulher vai tirar água do poço, ela é samaritana. Chega lá, ela vê quem? Jesus, a salvação. Aquele que pode salvar a sua alma, aquele que tem o poder de salvar a sua alma. Aquele que tem o poder de completar a sua vida, restaurar a sua vida, mudar a sua vida por completo. Aí Jesus pega e fala assim para ela: Você quer a água da vida? Eu quero. Cadê essa água? Que eu nunca mais vou tornar a ter sede se eu beber dela. Eu quero beber dessa água, eu quero ser limpa de tudo, eu quero ser transformada. Quando ela fala que quer a água da vida, a água viva, ela está dizendo: eu quero transformação, eu não quero mais viver assim, eu quero metanoia, eu quero mudança de vida. Jesus fala: então vai chamar teu marido agora. Quer dizer, ele vai tratar a respeito da situação dela agora, vai tocar naquilo que realmente é a sua ferida. Meu Deus. Aí naquele momento, meus irmãos, ela pega e diz assim para Jesus: Mas eu não tenho marido, Jesus. Eu não tenho marido. Aí ela já começa reconhecendo o seu erro. Amém? Seu erro, a sua situação, olhando para a sua miséria. Eu não tenho marido, Jesus. Jesus falou: ainda bem que você foi sincera em dizer que não tem. Ainda bem que você foi sincera em dizer que você não tem. Porque você teve 5. E o que você tem não é teu, minha filha. O que você tem não é teu. Você roubou o banco. Você quis se enriquecer roubando o banco, que é do próximo. Amém? Não é teu, filha. Olha a situação. Amém? E aí Jesus transformou a vida dela. Ela se tornou uma missionária. Agora, meus irmãos, vamos para João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8. Vocês estão anotando aí, meus irmãos? Vocês estão anotando? Ou vocês só estão me ouvindo? Estão acompanhando a Bíblia? Eu não quero que vocês só fiquem me escutando, não. Amém? Vocês não podem acreditar no que o homem fica pregando só. Vocês têm que olhar na Bíblia. Vocês têm que meditar na Escritura, irmãos. Tem que aprender a ler Bíblia, meditar na Bíblia. Senão vocês são enganados facilmente pelos falsos profetas, pelos falsos pregadores, pelos falsos pastores, pelos anticristos. Depois que você ler a Bíblia, que você meditar, que você entender a vontade de Deus, nunca mais ninguém vai te enganar com isso aqui. Amém? Se você entender isso aqui, esse assunto do casamento, acabou. Acabou, meus irmãos. Ninguém te engana mais que isso aqui, não. Amém? Então, você tem que entender, você tem que absorver o ensinamento de Cristo. Amém? E aqui diz o quê? João capítulo 8. A mulher que foi apanhada em ato de adultério. Depois vocês lêem a história também, que é bem grande. É bem grande a história, mas vocês meditem em casa. Eu vou ler apenas o versículo 11. Versículo 11. E ela disse, vou ler a partir do 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor.
E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Foi isso que Jesus disse. Eu não vou te condenar, eu vou te perdoar pelo seu ato de adultério, pelo seu delito, que nem eu perdoei Davi. Davi cometeu adultério com a mulher de Urias, chegou até matar o marido dela por causa do amor dela. Eu perdoei Davi porque ele reconheceu o seu pecado. Amém? E assim como eu perdoei Davi, eu também vou te perdoar, né? Vou te perdoar pelo seu pecado, tá bom? Só que tem uma coisinha. Você não continua nesse erro, não. Você sai desse adultério, você vai embora para casa, mas não adultere mais, não peques mais, tá bom? Sai desse pecado, porque isso aí leva à morte. Você viu que você quase morreu apedrejado aqui. Você viu a consequência do pecado? O que o pecado gera? A morte. O salário do pecado, Romanos, capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte. Não brinca com o pecado não, que é morte eterna. O que você plantar, você vai colher. Gálatas 6, verso 7. Você estava semeando na sua carne e você iria receber como recompensa a corrupção. Tá bom? Gálatas, você pode meditar lá. Você estava semeando na tua carne. Você estava cumprindo o desejo da tua carne. Você estava fazendo o que a tua carne queria. É gostoso pecar, é gostoso você adulterar, é gostoso, né? Só que o pecado tem a sua consequência. Não brinca com ele. Tá bom? Evita o pecado. Fuja do pecado. Não, vai e não peques mais. Amém? Sai do adultério. Eu estou te perdoando. Eu não estou te condenando. Só que eu quero uma coisa, que você vai e não peques mais. Viva uma nova vida. Uma vida diferente. Vive em novidade de vida. Você teve um encontro com Jesus. Agora seja uma pessoa transformada. Você está santificado, você foi justificado através de Cristo, da sua morte na cruz. Agora viva em novidade de vida, não viva mais em adultério. Você agora conhece a vontade de Deus. Você agora sabe que o salário do pecado é a morte, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então saia do pecado. Não fica no pecado, sai do lamaçal. Senão você vai se afundar. Você já viu a areia movediça, lamaçal? Se você não sair dele, você morre, vai afundar ali cada dia mais. Amém? É só Jesus que é a rocha para firmar os nossos pés e tirar do lamaçal do pecado. Amém? Que nem está escrito em Salmos 40. Jesus falou, vai e não peques mais. Agora abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Está acabando, meu Deus, está acabando. Chegando a hora do almoço aí. Romanos 7. Diz assim a palavra de Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo... Olha, os que chegaram agora, depois vocês olhem o vídeo, eu vou jogar no YouTube, tá bom? Esse ensinamento. Vou jogar lá no YouTube, né, no meu canal, e vou deixar aqui também salvo aqui na live, tá bom? Na página da igreja, para você aprender, para você, se você quiser passar esse estudo, para mais pessoas serem evangelizadas, você está autorizado. Diz assim, Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher, olha só meus irmãos, Jesus, aqui Paulo pega o casamento para poder explicar a lei. A lei de Moisés era como se fosse aqui igual ao casamento. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Amém? De sorte que vivendo o marido, estando seu marido vivo, será chamada adúltera se ela for do outro marido. Se ela casar com outro marido, sendo que o primeiro está vivo, que ela casou no papel, lá no cartório, amém? Ela será chamada de adúltera se ela for de outro marido. O canal no YouTube é Alessandra Custódio, tá bom? Para vocês que querem depois entrar lá, pegar o vídeo, Alessandra Custódio, meu canal. Aqui diz ainda, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Tá vendo? Se morrer o teu primeiro marido, não estou dizendo aqueles que são amaziados. Se você está amaziado, viveu 10 anos com uma pessoa amaziada, isso não é casado. Tá bom? Então,
Quem está amaziado, se quiser separar, casar com outra pessoa, você está livre ainda, você não casou no papel, né? Lá no cartório. Porque o casamento válido é aquele do cartório, né? A certidão averbada, não é o contrato também não, tá bom? Então tá bem explicado aqui. Paulo explicou muito bem sobre o assunto. Ele está dizendo aqui, e ele ainda compara aqui, ele leva o casamento para comparar com a lei de Moisés, entendeu? Ele fala a respeito do casamento, né? Assim como a mulher está ligada ao marido. Como que ligou? Em Gênesis 2:24. Quando eles se uniram e se tornaram uma só carne, ficaram ligados. Estão ligados um ao outro. Amém? Somou, se tornou só um. E agora, para desligar, o que foi ligado? É só se a morte separar, só se morrer um dos dois. Aí desliga. Mas do contrário, não tem homem nenhum que possa desligar o que Deus ligou através do casamento. Amém? Então aí, ó, só pode casar de novo se o marido morrer ou se a esposa morrer. Aí pode casar de novo, ainda contanto que seja no Senhor. Aí Paulo, lá em 1 Coríntios 7, nós vamos para lá agora, ele vai explicar mais claro ainda. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 7. É o último que nós vamos ler, tá bom? Para nós finalizarmos a live sobre o casamento vezes divórcio. 1 Coríntios 7. Eu vou ter que ler aqui uma boa parte para vocês entenderem, tá bom? Então vocês entenderam aí, né? Quem está amaziado não é casado. Se você viveu o tempo todo amaziado, você nunca foi casado. Então você está livre. Ou você casa com essa pessoa que você está para regularizar a tua situação, né? Você tem certeza que é essa pessoa que Deus colocou na tua vida, que você ama, que você tem que amar. Não adianta você ser revelado, é esse, é essa, mas você não ama a pessoa, não vai por revelação. Então, você tem que amar a pessoa para casar com ela, senão, porque vocês vão conviver juntos até que a morte os separe. Então não vai, porque fulano revelou que é de Deus, mas eu não amo, eu não gosto dele, eu não gosto dela, mas Deus revelou que é de Deus. Deus pode até ter revelado que é dele, mas só que você tem que ver se você ama. Se você não ama esse, Deus pode preparar outra pessoa, porque não existe uma pessoa específica, gente, para você. Amém? Pode ter uma pessoa na minha cidade, uma em São Paulo, você tem que gostar e depois você ora para Deus, entendeu? Então não é porque Deus revelou que eu sou obrigada a casar com aquela pessoa que Deus revelou, entendeu? Você tem que ver se você gosta, vai na casa da pessoa, vê como que ele trata o pai, a mãe, vê as qualidades, dá tempo, você não precisa de precipitar, desesperar, tem que casar, desejo da carne tá demais. Aí depois você vai conviver até que a morte o separe. Você tem que ver com quem você está casando. Se essa pessoa vai ser uma pessoa, um bom marido, uma boa esposa para você, se vai te tratar bem, se te aceita como você é. Hoje os casais, a mulher vai lá, se maqueia, né? Para chegar diante do marido, do namorado, do noivo, aí depois que casa, vai mostrar outra face, né? Aí ele não quer nem saber, aí começa a briga, os atritos. Você tem que mostrar o que você é enquanto você está namorando. Eu sou assim, eu sou brava, eu sou nervosa. Quando eu fico nervosa, eu não gosto que ninguém fala comigo. Tem que ser assim, tem que falar abertamente, porque depois que você casar, é até que a morte o separe. Aí se você... mas eu achei que você não era desse jeito, vamos separar, eu achei que você era uma pessoa totalmente diferente. Depois que casou, não adianta você querer ver isso. Você tem que ver antes de você se ligar um ao outro. Amém? Porque depois que casar e você querer mudar tudo, não adianta, né? Diz assim, 1 Coríntios 7, para finalizar. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo não casou, ele tinha esse dom, né? Ele recebeu o dom, meus irmãos. E aí, ele disse assim, bom seria, gente, que o homem não tocasse em mulher, gente. A porta é estreita, gente, não é brinquedo, não, amém? Casamento não é só sexo. Tem gente que acha que casamento é só sexo, vai fazer sexo toda hora, amém? E não é assim. Embora ninguém pode privar um ao outro do sexo. Se o casal não faz sexo, está em pecado, entendeu? Porque o sexo não é pecado entre o casal que está casado no papel, que está com a tua situação regularizada perante Deus, né? Então não pode privar um ao outro. Mas casamento não é só sexo, gente, entendeu? Não vai casar porque você vai achar que vai acabar o mundo em sexo, né?
Aí depois onde que vem a decepção, vem os atritos, vem os problemas, e você não sabe superar, não sabe vencer, porque você não está preparado. Então veja bem, seria bom que o homem não tocasse mulher. Mas casamento é bom, a gente amadurece, ajuda a gente a crescer, casamento é muito bom. Amém? Não é ruim não, tem gente que fala que é ruim, que é isso, que é aquilo. Não, casamento é bom, pelo menos o meu é bom, né? Já vai para acho que 23 anos de casada, se não me falha, desde 98, né? Eu casei em 98, é mais ou menos isso aí, né? Não sei se é 22, um negócio assim, né? Então veja bem, mas por causa da prostituição, seria bom que o homem não tocasse a mulher, mas por causa da prostituição, dos adultérios, das fornicações, da imoralidade sexual, que tem o problema da carne, que a pessoa não consegue se conter. Tem muitos que têm o dom, que eles conseguem se conter, mas tem gente que não consegue se conter. E para você não abrasar, para você não pecar, para você não ficar queimando de desejo, é melhor você casar do que você pecar, do que você abrasar, entendeu? Do que você dar o seu corpo à prostituição. Você não pode dar o seu corpo à prostituição. Você tem que glorificar a Deus também no seu corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 20. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. Ele não falou para o homem, por causa da prostituição, você pode ter 2, 4, 3 mulheres. Ele diz que cada um tenha a sua própria mulher. Amém? E cada uma tenha o seu próprio marido. Olha aí, por causa da prostituição. Para você não ficar dando o seu corpo à prostituição, adulterando aqui e acolá, fazendo uma coisa errada com uma aqui e outra lá, ficando com aqui e outro lá. Que cada um, por causa da prostituição, se você não consegue se conter, casa, vai lá no cartório e casa, tá bom? Para você não pecar contra Deus, para você não andar pecando, fornicando, prostituindo, cometendo a imoralidade. O marido pague a mulher devida benevolência. O que quer dizer isso? Cada um satisfaça o outro naquilo que, né, no desejo, cada um satisfaça um ao outro. Pague a devida benevolência e da mesma sorte a mulher e o marido. Cada um, né, que eu disse, não pode privar o corpo um do outro. O corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Cada um tem que satisfazer o desejo do outro dentro do casamento. Né? Dentro do casamento não é pecado o sexo. Amém? Tem gente que fala assim, já teve pessoas que me perguntaram: irmã Alessandra, depois do ato sexual eu tenho que pedir perdão para Deus? Eu tenho que dobrar o meu joelho e falar: Deus me perdoa que eu pratiquei o sexo, Senhor. Não tem nada disso, meus irmãos. Entendeu? O sexo entre o casal que é casado no papel não é pecado. Não precisa de você pedir perdão a Deus, nem para fazer o sexo e nem depois do sexo, porque não é pecado entre o casal, entendeu? Cada um tem que satisfazer um ao outro, né? A mulher não tem poder sobre o teu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para aplicar a oração. Depois ajuntai outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quer dizer, está falando que não defraudar um ao outro, não privar um ao outro do sexo. Só se for por questão mútua, de comum acordo, para orar, para jejuar. Às vezes você vai fazer consagração de jejum, campanha, né? Você vai consagrar o dia inteiro, 24 horas, aí você não pode praticar o sexo, porque você tem que se abster do alimento, da água, do sexo, dependendo se você for fazer o jejum total a Deus, consagrar totalmente, né? E aí você tem que estar com um acordo com o marido. Você concorda de eu jejuar aí 24 horas, jejuar 2, 3 dias, em tal horário aí, e aí a gente não vai poder praticar o sexo? Você concorda? Porque senão o marido, às vezes, ele é fraco, e aí vai virar briga entre o casal. Né? Então não defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, né? Tá de comum acordo, não, nós vamos consagrar nesse período, nós não vamos praticar o sexo, entendeu? Entre o casal, porque nós vamos consagrar a Deus. Mas depois que acabar a consagração, se une, porque o diabo, ele não brinca. Digo, porém, isso como por permissão e não por mandamento. Olha o que ele vai dizer agora. Ó. Digo, porém, isso como por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um, não é mandamento de Deus, né? Que o homem fique sozinho. Mas Paulo está dizendo assim, não é mandamento de Deus não, gente. É eu, Paulo. Eu queria que vocês ficassem que nem eu. Amém?
Deus falou que não é bom que o homem esteja só, mas Paulo achava melhor o homem ficar sozinho. Deus falou, não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis 2:18. Prepararei uma adjutora para estar ao lado dele. Agora Paulo, em relação à mulher, situação, ele achava melhor ficar sozinho. Amém? Paulo achou melhor ficar sozinho. Gente, eu achava melhor vocês ficarem que nem eu, viu? Amém? Olha a visão de Paulo, né? Ele achava melhor ficar sozinho do que a pessoa casar. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele falou, mas o que eu posso fazer, né? Cada um tem seu dom. Se eu tenho o meu, se eu consigo ficar sozinho, se eu estou bem assim, amém. Agora, se você não consegue ficar sozinho, né? Vai pecar, vai ficar queimando de desejo, vai ficar até sonhando depois, né? Pecando contra Deus, olhando pornografia na internet, é melhor você casar, entendeu? Do que você pecar contra Deus. Aí, olha o que ele vai dizer. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom se ficarem como eu. Você que está solteiro, você que está viúva. Paulo está falando, gente, se vocês... Não é melhor vocês ficarem que nem eu, fica que nem eu, gente. É melhor. Não casa, não. Amém? Vai fazer a obra de Deus. Não busca casamento, não. Mas entenda uma coisa, cada um tem o seu próprio dom. Eu não posso exigir de você, falar que é mandamento, né? Ai, não pode casar, gente. Né? Quem vai ser padre, quem vai ser pastor não pode casar. Mentira, isso não é mandamento. Paulo, ele só falou o que ele achava, o jeito que ele queria que a gente fosse, que nem ele, amém? Olha mais o que vai dizer. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Olha aí, olha o que ele está dizendo, agora ele já fala que não é ele não. Ele diz, todavia aos casados mando, não sou eu que estou mandando. Gente, agora tira Paulo da reta, que agora Deus vai entrar. Até agora eu estava falando para vocês o que eu queria que vocês fossem que nem eu. Não era Deus que estava dando mandamento. É eu que estava falando, Paulo, eu que estava dando um aconselhamento para vocês. Mas agora tira Paulo da reta, porque agora é Deus, é mandamento de Deus. Olha só, ele vai dizer, não eu, mas o Senhor Deus que está mandando, que a mulher não se aparte do marido. E ele vai dizer, se porém se apartar, se separar, se acontecer a separação, o divórcio, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a tua mulher. Ah, irmãos, aqui está bem claro, né? Depois desse versículo, acho que está bem claro, não está? É mandamento do Senhor. Paulo falou, não sou eu. Vocês estão entendendo? Não sou eu. Ah, irmã, mas o meu pastor falou que eu posso casar de novo. O seu pastor falou. Mas Paulo está dizendo que isso aqui é mandamento do Senhor. Aí você prefere ficar com a palavra do seu pastor, da sua igreja, ou você prefere ficar com a palavra de Deus, de Jesus, da Bíblia? O que você prefere? Acreditar na palavra do pastor ou na palavra do Senhor? No mandamento do Senhor. Paulo está dizendo, não sou eu. É mandamento do Senhor. Que a mulher não deve separar do marido. Mas se porém acontecer a separação, o divórcio, que fique sem casar. Tem que ficar sozinha. Ele terá que ficar sozinho se a mulher apartar dele. Porque se casar de novo vai estar em adultério. Agora vamos lá, outro versículo aqui. Mas aos outros digo, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, sabe por quê que Paulo está dizendo isso? Porque tem mulher que ela converte a Deus e o marido não é crente, aí ela quer largar dele. Entendeu? Ah, porque é um jugo desigual. O meu marido bebe, o meu marido é da macumba, eu vou largar dele. Não, Paulo está dizendo assim, se tem uma mulher descrente, ela consente, ela quer viver com você mesmo você sendo crente, gente, para que separar dela? Só porque o jugo é desigual. Vocês vieram para Deus desse jeito. Você era católico, por exemplo, e ela da macumba. Aí você converte a Deus e ela continua sendo macumbeiro, ou ele continua sendo macumbeiro. Não é porque ela é da macumba que você vai separar dele porque agora você é crente. Amém? É o que Paulo está dizendo, digo eu não o Senhor, se algum irmão tem a mulher descrente, vamos supor a macumbeira, sua mulher bebe, a sua mulher se droga,
e ela consente, ela não faz exceção, não, você é crente, mas vamos continuar vivendo junto, ela consente em viver com você, mesmo você se convertendo ao evangelho. Então não a deixe, Paulo está dizendo, não separe dela, amém? Só porque você se converteu agora e ela não é crente, você vai separar dela? Não separe dela. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. A mulher converteu a Deus, o marido dela não é crente. Ela veio para Jesus agora, os dois não eram crentes, né? Se conheceram lá no mundo, se casaram. Ele era macumbeiro, ele fazia tudo quanto é coisa errada, e ela também. Aí de repente ela converte, apaixona por Cristo e se entrega para Deus, né? E o marido, mesmo sendo um beberrão, um idólatra, ele consente em habitar com você, não tem o porquê, não tem motivo para você separar dele. Amém? Isso não é motivo para se divorciar. Porque ele não é crente, eu vou divorciar. Vou ter que casar com um crente agora da igreja, porque eu quero um servo de Deus. Não, não existe isso. Agora você vai orar para Deus converter o teu marido. Continuar convivendo com ele. Se ele consente em habitar com você, você não pode querer separar, divorciar dele só porque agora você é crente. Amém? É isso que Paulo está explicando. E aí ele vai dizer ainda... Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente, olha o que Paulo vai dizer agora, se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou para a paz. Amém? Porque donde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido, ou donde salve o marido, ó marido, se salvará a tua esposa. Quer dizer, se o teu marido, ele é idólatra, é um beberrão, e você é crente agora, e ele não quer nem te ver mais pintada porque você agora é crente e agora nós vamos separar. O seu marido descrente fala para você, olha, eu não quero conviver com você. Você foi para a igreja, eu não quero saber de você mais. Então, mulher, se ele quer separar, separe. Você não está sujeita à servidão. Amém? Se ele quer separar, separe. Só que não pode casar de novo. Entenda isso. Entendeu? Não pode casar de novo. A mulher não pode casar de novo e nem o homem casar de novo. Amém? Paulo está dizendo, se ele quer apartar, aparte-se. Tá bom? Porque você não está sujeito à servidão. Deus chamou a gente para a paz. Você não vai ficar ali com ele. Não, você tem que ficar comigo. Você tem que me aceitar. E aquela brigaiada todo dia perdendo a bênção de Deus. Quase sai até morte. Marido querendo até te espancar. Né? Então você não está sujeito à servidão. Aí se ele quer largar de você, amém. Né? Deus chamou a gente para a paz, mas você não pode casar de novo. Amém? Eu vou pular umas partes aqui, porque olha, é muita coisa, meus irmãos. Eu vou pular agora para o versículo 39, tá bom? Depois vocês lêem aí. Olha o que vai dizer. Depois, todos que estiver perguntando, eu vou estar respondendo vocês depois da live, tá bom? Agora eu creio que não vai dar tempo. Se der tempo de responder alguma coisa, tá? Espera aí. Uma mulher separada pode ser verdade. Depois eu vou estar respondendo vocês, tá? Olha o que vai dizer, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém? Então olha aí, ó. A mulher casada. Isso vale para o homem também. Porque quando Jesus fala do homem, fala da mulher fala do homem. Tá bom? Então ele está dizendo, ó, o homem casado, a mulher casada está ligada pela lei. O que é a lei? A palavra de Deus, gente. Palavra de Deus. Pela palavra. Né? Todo o tempo em que o seu marido vive, todo o tempo em que a sua mulher estiver viva, vocês estão ligados. Ligados. Mas, se falecer, se morrer um dos dois, fica livre para casar. Tá bom? Só depois que um dos dois morrer, né? Que casou no papel. Não estou falando de amaziado, gente. Estou falando daquele que casou no papel. Certidão averbada, o primeiro casamento. Você casou no papel. Só vai poder casar de novo se ficar livre, se morrer um dos dois. Aí você fica livre para casar, né? Com quem você quiser, contanto que seja no Senhor. Ainda Paulo dá, né, esse ensinamento, esse conselho, contanto que seja no Senhor. Porque aí se você, por exemplo, o marido morreu,
E aí você fala assim, eu quero casar de novo agora eu tô livre. Cuidado com quem você vai casar. Você está livre, aí você vai casar com uma pessoa de um jugo desigual. Você vai buscar luta para a sua própria vida. E Paulo está querendo poupar você das lutas, dos problemas, dos atritos, das confusões, das guerras dentro do lar. Por isso que ele diz, contanto que seja no Senhor. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 6, 14. Para finalizar. 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então não vos prendais a um jugo desigual, tá bom? Então o conselho de Paulo. Você ficou livre? O marido morreu, a sua esposa primeira morreu, você vai casar de novo? Você está livre para casar de novo? Contanto que seja no Senhor. Não se prenda um jugo desigual, né? Pega uma pessoa que sirva o mesmo Deus que você, que congregue na mesma igreja que você, para você não ter problema. Você até poderia casar com uma pessoa de outra igreja. Só que como que vai ficar a situação? Ela vai para um ministério e você vai para o outro. Vocês dois vão andar separados? Aí vem os problemas. Então, por isso que é melhor você arrumar uma pessoa da tua própria igreja, que serve o mesmo Deus que você, que tem a mesma fé que você, para não ter problemas, tá bom? Então tá aí, vocês entenderam, meus irmãos? Vocês entenderam? Bom, depois de um ensinamento desse, se você não acreditar, se você não receber, aí é difícil, né? Porque a palavra é de Deus. O que eu li aqui, eu não expliquei nada além do que está escrito na Bíblia. Agora, cabe a você seguir a orientação de Deus, da Bíblia, ou você querer seguir o teu pastor, que às vezes explica tudo ao contrário. Ou você querer seguir a palavra do homem, tá? Cabe a você escolher. Deus, ele deu o direito, né, de você escolher. O livre arbítrio. Você escolhe se você quer viver uma vida de adultério, se você quer casar segundo casamento, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É o que a Bíblia diz, né? Isso é pecado. Você até pode. Né? Você não é obrigado a seguir, a obedecer o que eu estou falando, a crer, acreditar no que eu estou pregando aqui, da Bíblia. Amém? Tem gente que fica com raiva, acha ruim, mas, irmão, se você não crer, você não é obrigado a acreditar. Entendeu? Você não é obrigado a concordar com o que está na Bíblia. Né? Mas só que você sabe que se você não seguir a palavra de Jesus, guardar o mandamento de Deus, isso é sinal que você não ama a Deus. Né? E que você realmente não quer a vida eterna, né? Morar no céu com Jesus. Então tá aí a palavra do Senhor, não é mandamento meu, não é eu que quero pregar, isso aqui não é da Deus e Amor, tire isso da sua cabeça. Se você está pensando que a igreja Deus e Amor que mandou pregar, que fez esse ensinamento, não, eu li a Bíblia, eu não li o regulamento interno da igreja Deus e Amor para você, eu li a Bíblia. Amém? E a Bíblia, ela está na mão de todo mundo, ela está até à venda nos sites por aí, né? Você vai aí nos sites, tem lugar aí que está vendendo Bíblia, é a palavra de Deus, né? Tanto o católico, o crente está com a Bíblia na mão, amém? A Bíblia diz: errais por não conhecer a Escritura Sagrada e nem o poder de Deus. Por que muita gente está em adultério? Porque nunca ninguém pregou que adultério era pecado, que segundo casamento era pecado. Ele cresceu aprendendo, né, que meu Deus, um evangelho totalmente distorcido. Ele nunca ouviu falar de Jesus, desse assunto. Aí a pessoa foi praticando porque não sabia, né? Só que Deus, se você reconhece o teu erro, está disposto a mudar de vida, fazer a vontade de Deus, quer morar no céu, Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda agora que todos se arrependam, reconheçam os seus pecados, queiram, desejem para você uma nova vida, viver a vontade de Deus, né? E o Senhor vai escrever teu nome no livro da vida, te dar passaporte para morar no céu e te dar o Espírito Santo de Deus, para que você tenha força de praticar, de andar conforme a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu estarei orando por aqueles que você está em adultério, você sabe que você está no segundo casamento, e sendo que o teu marido está vivo, a tua esposa está viva, você já tem até filhos
no teu segundo casamento. Eu sei que é uma situação bem difícil, mas para Deus não tem nada difícil, não existe impossível para Deus. Quando a gente quer praticar a vontade de Deus, morar no céu, fazer a vontade de Deus, que a gente descobre a vontade de Deus e a gente expressa para Deus esse desejo que a gente tem, Deus ele trabalha em nosso favor, em favor daquele que nele espera e que nele confia. Então isso não é um motivo para você entrar em desespero, em pânico e querer tirar a tua vida e desistir de viver. Porque tem gente que quando ele conhece que ele está em erro, ele desiste de viver, ele fica triste, ele abaixa a cabeça, ele não quer mais nada, né? Mas é aí que você tem que erguer agora a tua cabeça, reconhecer o teu erro e falar: Deus, eu quero mudar. Deus, eu quero praticar a tua palavra, eu conheci agora a tua vontade, obrigado por me fazer, por me dar essa oportunidade de conhecer a tua vontade, eu quero praticá-la, eu preciso da tua ajuda, porque eu sozinho não sei sair dessa situação. Eu sozinho não sei como fazer. Eu estou no segundo casamento, eu já tenho filhos do segundo casamento. Eu não sei como sair dessa situação. Senhor, me ajuda, me dá uma luz. Senhor, me mostra como eu faço agora. Amém? Arrependa. Primeiro passo, aceita Jesus, arrependa. Reconheça, eu errei, eu tô em pecado, Senhor. Me perdoa, Senhor, eu não quero mais viver assim. Me ajuda, Senhor. Amém? Deus pode fazer o quê? Ele pode trabalhar no coração do teu esposo, da tua esposa, e ele também ir para Cristo, que nem você está vindo para Cristo. E fazer ele também reconhecer que ele está no erro. E vocês dois entrar num acordo. Olha, nós dois estamos em pecado. Né? E aí? Vamos praticar a palavra de Deus para nós morar no céu? Vamos guardar o mandamento de Deus para mostrar o amor que nós temos por Deus? Em gratidão que ele fez por nós na cruz do Calvário? Né? Vamos praticar a palavra de Deus? Deus pode tudo fazer, meus irmãos. Tá bom? Desde que você... né, tenha o desejo de mudança, de querer ser mudado. E eu te convido, você que está ouvindo aí, eu não vou perder essa oportunidade. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Você que quer mudança de vida? Você aí, ó, que está em adultério e você não sabe o que fazer. E agora, aceita Jesus, o primeiro passo. Está desviado? Volta para Jesus. E entrega este problema teu na mão de Deus. E Ele tudo fará por ti, Ele vai te ajudar. Você sair dessa situação, sair do seu pecado, tá? Entrega a sua vida, escreve aí no comentário: eu aceito a Jesus, eu reconcilio com Deus, eu volto para Jesus. Coloca no comentário, você que quer aceitar Jesus, amém? Coloca no comentário. E outra coisa, meus irmãos, eu muito bem poderia vir aqui pregar facilidade, ensinar um evangelho fácil para você vir para a minha igreja, para você ser o meu seguidor, mas o meu objetivo não é esse. Eu tenho compromisso com a palavra, amém? Eu tenho compromisso com Deus, com a verdade. Eu sei que naquele dia, se eu pregar uma coisa aqui que não está de acordo com a Bíblia, o Senhor Deus vai requerer de mim, e Ele vai cobrar de mim, e vai cobrar o teu sangue também da minha mão, porque você pereceu, sendo que eu tive a oportunidade de falar a verdade para você e eu não falei. Eu sabia, mas eu não falei, eu ocultei. Deus vai requerer de mim. Eu não quero que Deus requeira de mim e nem quero que Ele cobre o teu sangue da minha mão. Eu quero ver você salva. Quando eu chegar lá em cima, eu quero ver você salva. Amém? Glória a Deus, tem gente aceitando Jesus. Quem mais, meus irmãos? A Ruth Maria está aceitando Jesus. Não sei se teve mais alguém que eu não vi, né? Mas mesmo que eu não vi aí, mas você está aí, põe seu nome aí. Você que quer aceitar Jesus, quer mudança de vida, quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Você sabe que você sozinho não vai vencer o teu pecado, né? Só Jesus para te ajudar. Ele salva você dos seus pecados e das consequências dos seus pecados. Jesus é a salvação. Entrega a sua vida para Ele. Amém? E Ele quer te salvar. Amém. O Edmilson voltou para Jesus. Que bênção. Então levanta a sua mão, você que vai aceitar Jesus. Depois eu vou jogar esse estudo lá no YouTube, tá bom? A Graziela está aceitando Jesus também. Que bênção. Diga assim comigo, você que está aceitando a Cristo. Depois eu vou orar com quem está reconciliando. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como Salvador da minha alma. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que ressuscitou para me salvar. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Amém. Agora eu vou orar com quem está reconciliando, tá bom? Quem se divorciou e casa de novo, está em adultério. Tá. Depois, irmãos, vocês que estão com dúvida, chegaram depois, ouve o vídeo, tá bom?
Coloca de novo, que eu expliquei tudo aí, né? Expliquei tudo, que quem está casado segunda vez, casou, divorciou por causa de adultério, casou de novo, está em adultério, né? O problema não foi você divorciou, né? Você deveria ter ficado sozinha. Aí você casou de novo, você está em adultério, entendeu? Então depois você vê o vídeo novamente, tá bom? Você que agora reconciliou, levanta a sua mão, diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor, me perdoa pelos meus pecados, reescrevo meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, me dá força para fazer a tua vontade. Amém? Glória a Deus, que bênção. Aleluia. Irmão Anderson, eu respondi, eu dei um ensinamento aí, né? Quando você não conhece a palavra, e aí você casou de novo, divorciou, casou de novo, né? É aquele versículo, Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da tua ignorância. Você não conhecia, você não sabia, mas só que ele diz que devemos nos arrepender, né? Então vai, não peques mais. É que nem João 8:11. Vai, não peques mais. Agora você tem que sair do adultério. Tá bom? Arrepende, pede perdão pelo que você praticou sem saber, mas tem que sair do pecado, do adultério. É que nem Gênesis 20, verso 3 ao 18. Né? Quando Abimeleque soube, ele era inocente, ele caiu no pecado de adultério inocentemente, ele não sabia que ele estava com a mulher que era casada já, que ela tinha marido. Aí o Senhor avisou que ele ia ser morto por causa do adultério. O que ele fez? Ele pediu perdão para Deus e devolveu a mulher para o seu marido. Então é dessa forma, né? Você não pode ficar com aquilo que não é teu. Se a pessoa já foi casada, é que nem Jesus falou para a mulher samaritana em João 14. O que você tem não é teu marido. Então você não pode ficar com aquilo que não é teu. Você tem que devolver. O que não é teu, não é teu. Entendeu? Você não pode ficar com aquilo que não é teu. Né? Se ela já tem marido, se essa pessoa já tem esposa, não pode ficar com aquilo que não é teu. Amém? Aí se você divorciou, e vai ter que ficar sozinho, ou então reconcilia com a primeira pessoa que foi o teu esposo, a tua esposa casada no papel, tá bom? Para não estar em adultério. Aí a irmã Débora divorciou, mas permaneceu sozinha, tá certo? É o que eu disse, meus irmãos. Quem entrou agora não está por dentro do assunto. Né? Foi lido lá no começo, vocês acompanham, vê de novo aí. Às vezes entra a pessoa depois, pega o assunto no meio e às vezes começa a falar alguma coisa que a gente está falando tudo errado. Né? Eu expliquei muito bem explicadinho, você vai lá e vê. Né? Eu não falei que divórcio, eu falei que Jesus, ele falou, aquele que divorciar, não ser por causa da infidelidade conjugal e casa de novo, ele está em adultério. Jesus falou, entendeu? Então, a pessoa divorciou por causa da infidelidade conjugal, mas ela não pode casar de novo. É o segundo casamento que eu estou dizendo que é pecado, que essa pessoa está viva. E se você divorciar, qualquer mulher, ela é feia, divorciei, é pecado sim. Amém? Jesus falou que o que Deus ajuntou, o homem não separa. Então, volte aí o vídeo, vocês ouvem e vai ver que o que eu falei, o que eu preguei aqui, está dentro da palavra de Deus. Eu não acrescentei, nem diminuí. Tudo que está aqui foi o que eu li para você, expliquei para você. É o que está na Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo. Não, os irmãos, não peguem o assunto pela metade. Vai lá no começo, acompanhe o ensinamento, que você vai ver que tudo está dentro da Bíblia. Deixa eu ver. Depois eu vou estar respondendo os demais, tá bom, meus irmãos? Eu sei que teve pessoas, né, que casou com o marido, ele já era divorciado, ganhou ele para Jesus, né? Agora cabe orar para ele também entender e vocês praticarem a palavra, porque se divorciou a pessoa, né, e casou, contraiu, segundo casamento, tá em adultério. Tá bom, meus irmãos? Então tá muito esclarecido, irmão. Volta o vídeo, vê tudo certinho e coloca a tua vida dentro da palavra. Você que quer morar no céu, né? Você que quer servir a Deus,
ore a Deus, tudo com oração, né? Não sai aí gritando, descabelando, não. Ora, pede a Deus, né? E o jeito que Deus vai trabalhar. Você vai trabalhar no coração daquela pessoa que convive com você, se é você que vai tomar uma decisão. Então, tudo com sabedoria, né? Com oração, e Deus vai ajudar vocês, tá bom? Tá aí a palavra de Deus. Nem todos, finalizamos com aquela palavra, nem todos poderão receber essa palavra. Foi Jesus que falou. Se Jesus falou, pronto, acabou, né? Quem sou eu para debater com Jesus? Realmente, Jesus pregou, teve gente que não aceitou o que ele pregou. Eu também estou pregando a mesma palavra que Jesus pregou. E nem todos vão receber, vão debater, vão achar ruim, mas isso aí é normal, né? A pessoa debater, tem uns que não vão acreditar, tem uns que vão ter outro conceito. Mas a palavra de Deus é essa. Não adianta a gente querer correr para lá, querer justificar nosso erro, irmãos. Nós temos que observar a palavra do Senhor e procurar segui-la, né? Pedir força para Deus, reconhecer os nossos erros. Todos nós temos os nossos pecados e cada um veio de uma forma para o Senhor, né? É pedir perdão, reconhecer. Eu estava no erro, outro estava no crime, outro estava nas drogas, um estava no adultério. Cada um reconheça o teu erro, peça perdão, vai e não peques mais. Que Deus abençoe, um abraço bem forte para todos, fica com Deus, meus irmãos, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Você que aceitou Jesus, reconciliou, procura uma igreja bíblica, ore, jejue, pelo menos umas 2 vezes na semana jejue, né? E leia a Bíblia. Ore todo dia, leia a Bíblia todo dia para você se fortalecer no Senhor, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, meus irmãos.